Fala Brasil, beleza? Tudo tranquilo? Professor Pagi aqui mais uma vez com uma aula de biologia para você aqui no Percurso Educacional. Hoje nós vamos falar de mais um filo de invertebrados, o segundo filo que é estudado na escala evolutiva, que é o filo dos quinidários ou selenterados. Vamos começar então? Chega aí. Olha só, pessoal, o nome do filo, quinidária, tem a ver com a presença de uma célula típica encontrada nesses animais, chamada de quinidócito ou quinidoblasto. Essa célula é uma célula urticante, uma estrutura microscópica urticante, que pode injetar em outros animais substâncias tóxicas, toxinas. Por que esse animal apresenta essas células especializadas nessa função? Porque eles são carnívoros, eles se alimentam de outros animais. Tá? Os quinidários, que são as águas-vivas, as caravelas, os pólipos, como por exemplo as anêmonas, actíneas e corais, são animais que capturam do meio o alimento, matam esse alimento, normalmente larvinhas de invertebrados, zooplâncton, e retiram desse alimento as suas energias. Então, para eles conseguirem neutralizar o seu alimento, esse animal matar o seu alimento, eles têm essa célula específica aqui, que é uma célula muito engenhosa, chamada de quinidócito ou quinidoblasto. Se você percebe aqui no desenho, é uma célula, como qualquer outra, tem núcleo. Só que boa parte do seu citoplasma é preenchida por uma cápsula. Olha aqui, essa parte aqui ó, é chamada de cápsula. E dentro dessa cápsula a gente encontra uma substância tóxica. Aqui do lado de fora, esse chifrinho aqui, na verdade, funciona como um gatilho. Então, sempre que um animal se encosta aqui em cima, essa célula ela é ativada. E esse longo flagelo, esse longo filamento enrolado dentro da célula, ele é ejetado para fora, então é nesse movimento, e essa célula, então, insere esse filamento dentro da pele do animal, trazendo consigo as toxinas. Alguns animais apresentam toxinas bastante poderosas, podendo inclusive matar uma pessoa. São animais que são temidos principalmente pela ocorrência de queimaduras na pele. As caravelas e águas-vivas, em contato com a pele humana, podem, através dessas toxinas, provocar queimaduras. Então, cuidado com esse animal que é encontrado no mar. Esses animais são marinhos predominantemente, existem algumas pouquíssimas espécies de água doce, portanto são animais aquáticos. Os quinidários são então as caravelas, águas-vivas, corais e anêmonas, encontradas principalmente no ambiente marinho, mas também algumas espécies podem viver em água doce. Tranquilo? Maravilha. Nós vamos falar aqui agora um pouco das características gerais dos quinidários, e eu montei aqui para vocês um esquema para que a gente pense junto como eles chegaram nessas características gerais. Então, como vocês podem ver aqui, a gente está mostrando no quadro uma ilustração que demonstra, que representa o desenvolvimento embrionário dos quinidários. Começamos então o desenvolvimento embrionário com o encontro do espermatozoide, haploide, espermatozoide, fecunda o óvulo do quinidário. N mais N forma uma célula 2N, zigoto. Portanto, podemos concluir que esse evento, essa setinha aqui, ela indica a fecundação. Tranquilo? Beleza. O zigoto formado começa a se desenvolver, desenvolvimento embrionário. O professor Murilo trabalhou com embriologia, você pode acessar as aulas para ter mais detalhes. Nesse desenvolvimento embrionário, as células começam a sofrer clivagens, divisões, e vão passando por alguns estágios, até que chega no estágio que lembra uma amora. Esse estágio conhecido como mórula. Para cada divisão dessa, uma mitose. Beleza? A mórula, ela evolui para a fase de blástula. E a blástula, ela é definida por ser uma esfera oca. Então, esse grupo de células aqui
vai arredando para fora e forma uma bolinha oca, cheia de líquido, blástula, blastoderme e blastocele, o buraco aqui no meio. E essa blástula começa a se modificar, transformando-se em uma estrutura em forma de ferradura, quando visualizada em corte, chamada de gástrula. Pela primeira vez entre os animais, observamos o processo de transformação de blástula em gástrula, chamado de gastrulação. Beleza? Na gastrulação, teremos aqui algumas características importantes. Por exemplo, temos agora duas camadas de células, uma interna e outra externa. E essas camadas de células passam a ser chamadas de folhetos embrionários. De azul, mais interna, endoderme. Mais externo, de preto, ectoderme. Veremos posteriormente que endoderme e ectoderme originarão tecidos. E aí, a partir do conhecimento, se você sabe que esse animal forma endoderme e ectoderme, certamente você vai saber que tipos de sistemas que ele pode apresentar daqui a pouco. Beleza? Essa grande cavidade central aqui do animal, ela é conhecida como arquêntero, intestino primitivo. Arquêntero ou intestino primitivo. É ela que vai dar origem ao intestino, ao tubo digestório desse animal. E como todo tubo digestório, existe uma comunicação com o meio externo. Essa abertura aqui, ó, é chamada de blastóporo. Beleza? Então, essa é a gástrula dos animais selenterados ou dos quinidários. Depois que a gástrula é formada, esse animal continua se transformando, forma uma larva, e essa larva depois se transforma em animal adulto. Então vamos observar, a partir da estrutura da gástrula, o animal adulto e as suas características. Olha só, aqui eu fiz um desenho esquemático de duas formas corporais que os quinidários podem apresentar. Isso é uma característica do filo. Ele pode formar uma forma livre, que é o que a gente vai chamar, em geral, de medusa, ou ele pode formar uma forma fixa. Forma fixa, ou forma séssil. Fica presa na pedra, lá no fundo do mar. Chamamos de pólipo. Chamamos de pólipo. Interessante a gente ressaltar o seguinte. Forma livre medusa, encontramos, então, as águas-vivas e as caravelas. E, na forma pólipo, encontramos as anêmonas ou actíneas e encontramos os corais. O interessante disso tudo é o seguinte. Águas-vivas e anêmonas são indivíduos. São animais individuais. Enquanto que corais e caravelas são colônias. Ou seja, quando você se depara com uma caravela boiando na água, você não está olhando para um indivíduo, e sim milhares de indivíduos unidos pelo corpo. A colônia é um tipo de relação ecológica intraespecífica e harmônica. Você tem todas as informações sobre as relações ecológicas, os relacionamentos ecológicos, lá no Super Revisão, no Super Intensivo com o professor Ângelo. Você pode assistir às aulas sobre relacionamentos ecológicos lá, tá bom? Olha só. Nós temos aqui, então, formas livres e formas fixas. Se a gente parar para pensar, a estrutura desse bicho, que deriva da gástrula, ela é basicamente a mesma. O que a gente vai ver é que a orientação das estruturas ela está invertida. Olha aqui no desenho. Esse animal, ele já tem endoderme. E a endoderme é o folheto embrionário que dá origem ao tubo digestivo. Portanto,
podemos identificar essa grande cavidade aqui, ó, como a cavidade digestória, que nesse caso será chamada de cavidade gastrovascular. Espera aí, se essa é a cavidade gastrovascular, o alimento vai ser processado aqui dentro. Por onde que ele entra? Pela boca. Então nós temos boca nesse bicho. Essa boca, ela ora funciona como boca, ingerindo o alimento, ora funciona como ânus, dispensando os restos alimentares. Então, a gente pode falar que esse tubo digestório, essa cavidade gastrovascular, é um tubo digestório incompleto. Quinidários são animais que têm tubo digestório incompleto, com apenas uma abertura. Beleza? O que fica ao redor da boca? O que fica ao redor da boca são os tentáculos. E esses pontinhos aqui indicam uma grande densidade de quinidócitos, ou seja, células urticantes. Esse bicho vai prender o alimento, imobilizar o alimento e levar esse alimento a partir do tentáculo até a boca. Então, olha só que interessante. É um animal que já tem tubo digestório, é um animal que tem tentáculos que ajudam na hora da digestão. Essa cavidade gastrovascular, ela faz a digestão intracelular e extracelular. Ela ajuda a distribuir o alimento. Entre o revestimento interno azul, que a gente vai chamar isso aqui de gastroderme, e o revestimento externo de preto, que é a epiderme. De onde que veio a epiderme? Faz a correspondência das cores. A epiderme é de origem ectodérmica, beleza? Então, o revestimento corporal dos animais tem origem no folheto embrionário mais externo. Entre a epiderme e a gastroderme, observaremos uma substância, uma mistura de substância gelatinosa, que preenche esses dois espaços. Essa substância gelatinosa, que tem o nome de mesogleia, ela acomoda o sistema nervoso desse animal. Olha aqui. Mesogleia. Literalmente, geleia do meio. Ela abriga o sistema nervoso difuso. O que é isso? Dentro da mesogleia, dessa substância gelatinosa, células neuronais estão espalhadas pelo corpo desse bicho, se comunicando de forma precária, de forma bem simples, mas já é um sistema nervoso, já tem interação com o meio, já tem produção de impulsos nervosos que fazem com que células contráteis possam se movimentar. Então, essa é a organização extremamente simplificada de uma água viva, que se repete no pólipo, de forma invertida. Onde que está a boca desse bicho? Olha, a boca está aqui. Tem um tentáculo aqui, ó, só que eu vou apagar ele, para ficar mais fácil de ver. Se aqui é a boca, podemos dizer que a cavidade gastrovascular está aqui no meio. Cavidade gastrovascular. Olha, é o mesmo bicho de cabeça para baixo. Onde estão os tentáculos? Na parte de cima, ao redor da boca. Tentáculos. Tentáculos cheios de quinidócitos. E a mesogleia? Tem? Tem também. Olha ela aqui, ó, preenchendo todo o espaço. E essa mesogleia, logicamente, vai acomodar os neurônios do sistema nervoso difuso. Tá vendo? É a mesma organização. Gastroderme, olha a gastroderme aqui, ó. Gastroderme.
E por fora, a epiderme. Para não faltar, como assinalamos embaixo, a mesogleia mais o sistema nervoso difuso. Sistema nervoso difuso. Bom, então, do ponto de vista da classificação, usando a história, vamos dizer assim, embrionária do animal, podemos já traçar algumas características importantes. Características que têm a ver com número de folhetos embrionários, com tipo de sistema digestório, com tipo de sistema nervoso, e a gente pode pensar em outras funções orgânicas que esses animais eles apresentam. Então, para a gente resumir isso aqui tudo, vamos anotar algumas informações importantes aqui. Vamos lá. Bom, sabendo então que esse animal ele é formado a partir de uma gástrula com apenas 2 folhetos embrionários, podemos afirmar que quinidários e coelenterados são animais diblásticos. Diblásticos formam gástrula com apenas 2 folhetos embrionários. Beleza? Podemos falar também que esses animais têm simetria radial. O que significa isso, Pagi? Simetria radial, ela prevê que o animal possa ser dividido a partir de raios concêntricos, como se fosse uma pizza. Você pode pegar um pólipo, por exemplo, uma anêmona, e de cima você perceber que, se dividindo esse animal em raios, você obterá formas semelhantes. Beleza? Ótimo. Simetria radial. Observamos ali no desenho que o tubo digestório é incompleto. E que ele apresenta sistema nervoso difuso. As outras funções orgânicas, como, por exemplo, trocas gasosas, respiração, distribuição de substâncias, circulação, e eliminação de excretas e lixos metabólicos, excreção, vão acontecer sempre a partir do mesmo processo, que é a difusão. Vamos anotar isso também? Então, olha aqui, ó, vou colocar até de uma cor diferente. Trocas gasosas. Circulação de substâncias. E eliminação de excretas, excreção, deverão ocorrer todas por difusão. Isso porque ainda não existem, nos animais diblásticos, possibilidades da formação de sistemas especializados para tal. Vamos ver nos animais triblásticos, com algumas outras características, que esses sistemas corporais de respiração, excreção, circulação aparecem. Mas é um animal que deve ser mais complexo. Beleza? Muito bem. Além dessas características todas que falam sobre a fisiologia dos quinidários, eu queria dar uma pincelada rápida na reprodução desses animais. Para quem tiver mais interesse e quiser aprender com mais detalhes, gravaremos após uma aula específica de aprofundamento falando sobre os tipos de reprodução dos quinidários. Beleza? Mas em linhas gerais, a reprodução dos quinidários. Nós vamos observar espécies monóicas, ou seja, hermafroditas, e também teremos espécies dioicas, espécies cujos sexos são separados. Teremos, além da distribuição de sexo, o desenvolvimento, podendo ser
direto, sem formação de larva, e indireto, com formação de larva. Tranquilo? Então, nós temos aqui dois aspectos interessantes sobre a reprodução. E para finalizar, né, não menos importante, os quinidários, eles apresentam tanto formas de reprodução assexuada, onde animais criam clones de si próprios, né, cópias de si próprios, quanto reprodução sexuada, envolvendo aí encontros de gametas. Sempre lembrando que a reprodução assexuada, ela gasta menos energia, ela corre mais rapidamente, mas apresenta menor variabilidade genética. Reprodução sexuada demora mais tempo, gasta-se mais energia, porém, em contrapartida, teremos variabilidade genética. Então, a evolução gosta muito desse tipo de reprodução. Tranquilo? Beleza. Na aula de aprofundamento dos quinidários, vou falar mais sobre os subtipos de reprodução, assexuada e sexuada, desse grupo tão fascinante. Beleza? Muito obrigado pela audiência, um abraço e bons estudos.